A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal para mais uma sequência de aulas da Escola Dominical. Eu sou o presbítero Denis Pereira, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo, e é um prazer receber aqui semanalmente professores, pastores, dirigentes, alunos, superintendentes e todos que amam a palavra de Deus e a Escola Dominical. Aqui nesse canal você encontra material para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Na descrição, o primeiro link é para você acessar grupos no WhatsApp. Temos 6 grupos de professores conversando semanalmente e compartilhando materiais para a próxima aula da Escola Dominical. Aqui você encontra um link também para baixar gratuitamente comentários, slides, vídeos, convites, tudo gratuito e muito mais, inclusive revistas em PDF. E aqui tem um link também, acesse o meu site, conheça o meu Instagram, conheça o meu ministério. Algumas imagens vão passando por aí para você conhecer as nossas viagens, ministrando a palavra de Deus. Será um prazer atender a sua igreja, o seu congresso, o seu culto, tá certo? Nosso número de WhatsApp aparece aí na tela e também está aqui quando você clica no link, acesse o meu site. Em breve estaremos lançando o treinamento Transforme Suas Aulas. Aulas muito compactas e objetivas, e você vai aplicar aquilo que eu vou transmitir a vocês e vai ver de fato uma transformação nas suas aulas, nos seus alunos. Por isso, não perca tempo. Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, comenta o vídeo, fale para nós de onde você nos assiste para sabermos até onde o nosso material está chegando e compartilha. 80% do nosso conteúdo é assistido porque alguém compartilhou, principalmente no WhatsApp, tá certo? Pegue Bíblia, revista, papel, caneta. Vamos juntos preparar mais esta linda aula da Escola Dominical. Continuar por aqui, semeando a palavra de Deus dentro de nossas condições, tá certo? Pegue aí sua revista, vamos juntos preparar mais esta aula da Escola Dominical, lição 3, na classe dos adolescentes. Moisés e Josué, grandes líderes do povo de Israel. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, que é um homem competente, e ponha as mãos sobre ele, tá? Então Josué, filho de Num, servo de Moisés, acompanhava Moisés de perto. Ele vai aqui continuar a missão de conduzir o povo em direção à terra prometida. É sobre isso que nós vamos tratar aqui na nossa aula de hoje. Tá? A liderança de Moisés aqui, esse é o primeiro tópico. Moisés foi um grande líder, ele foi preparado por Deus durante 80 anos para ser usado por Deus para libertar o povo de Israel. Eu não costumo dizer que Moisés libertou o povo de Israel. Deus os libertou por intermédio de Moisés, ok? Moisés foi um instrumento nas mãos de Deus. Então Moisés ficou 40 anos no palácio, certo? Dos 3 meses de vida até os 40 anos no palácio, como filho da filha de Faraó. E depois ele foi 40 anos para o deserto, certo? 40 anos para o deserto. Quando finalmente estava apto a liderar o povo escolhido, Deus o chamou para essa grande missão, tá bom? Então, muitos desertos que passamos, o deserto na nossa vida, o deserto na vida do crente, é uma escola de aperfeiçoamento, de amadurecimento para propósitos e projetos que Deus tem ao nosso respeito e que, como na vida de Moisés, Moisés só vai saber para que ele viveu o que viveu, as experiências, tanto no palácio quanto no deserto, quando Deus o chama para ali entregar a missão. Então, muitas das vezes passamos por coisas, por situações, e não entendemos por que passamos. Por isso que precisamos ficar atentos à palavra de Deus, confiarmos no Senhor, como diz o apóstolo Paulo, todas as coisas cooperam para o bem. Então, todo o aprendizado de Moisés no palácio e depois no deserto, tudo isso vai servir para o grande projeto, a grande missão que Deus tem para a vida dele. Moisés, durante o exercício do seu ministério, demonstrou algumas qualidades que são indispensáveis a um líder. Olha só, comunhão com Deus. Líder precisa ter comunhão com Deus por meio da oração e por meio da palavra.
obediência à voz do Senhor, né? Longanimidade, sabedoria e perseverança. Além de ser temente a Deus, Moisés teve coragem para enfrentar a tirania de Faraó. Esses dias eu estava analisando e refletindo. Eu admiro muito esta parte da longanimidade de Moisés, e eu admiro muito naquela parte em que Deus diz assim, ó, eu vou matar esse povo. E ali eu acredito que Deus estava testando Moisés, né? Deus precisa pedir autorização de Moisés? Claro que não, mas vamos ver a reação dele. Ah, mas Deus já sabia a reação dele. Não. Deus não nos testa, não nos prova para saber o que há em nosso coração, mas para nos revelar aquilo que está em nosso coração. Então nós, na hora de falar, nós somos muito bons em falar que somos fiéis, que vamos fazer a coisa certa. Mas lembra de Pedro? Pedro disse assim, eu estou pronto aí contigo até a morte. Então Jesus permite que algo aconteça para que Pedro descubra que entre o que verbalizamos e o que fazemos e o que praticamos, muitas vezes existe um vale muito profundo, tá? Então, aquilo que nós verbalizamos, Deus permite desertos na nossa vida para que nós conheçamos o nosso coração, para que nós conheçamos o quanto de fato temos convicções, né? Então, Deus chega para o povo e diz, para Moisés, fala, vou matar todo esse povo, faço de você uma grande nação. Moisés diz, não faça isso, porque todo mundo vai debochar do Senhor, que o Senhor tirou o povo do Egito e trouxe eles para morrer aqui no deserto. Se o Senhor quiser, pode tirar a minha vida, mas preserva a vida do povo. Isso mostra que Moisés tinha um coração em chamas por almas, ele tinha um coração, ele é um libertador, salvador, né? Ele tinha esse coração desejoso, mesmo sabendo que aquele povo tinha muita rebeldia, muita obstinação, mas ele amava aquele povo e a sua missão era levar aquele povo até a terra prometida. Então, quer dizer, se Deus mata todo o povo e leva ele, falhou na sua missão, porque a sua missão era levar o povo. Muito bem, trabalho em equipe. É interessante que essas qualidades aqui, ó, comunhão com Deus, obediência à voz do Senhor, sabedoria, longanimidade, perseverança, isso aqui é para todo crente, tá? Eu achei muito legal, hoje fui tomar um café e um jovem aqui da minha região, que começou a liderar jovens agora, e eu conversando com ele, eu me via na idade dele, porque ele tem a idade de quando eu comecei a liderar. Ele começou a conversar comigo e perguntar algumas coisas, e assim, um café informal virou tipo uma mentoria para a liderança, foi muito legal. Olha só, trabalho em equipe. Na vida de Moisés, também podemos observar uma conduta muito sábia. Ele ficava muito tempo ocupado, ouvindo as questões que existiam entre o povo, instruindo as famílias e ensinando os mandamentos de Deus. Porém, certo dia, ele recebeu a visita do seu sogro, Jetro. Observando a rotina de Moisés, Jetro sugeriu a nova dinâmica de atuação. Então, lembra? O que acontecia? Moisés, a liderança de Moisés até aqui, ela era muito centralizada. Eu não sei até que ponto Moisés queria assim, ou se o contexto ali acabava exigindo que fosse assim. Mas chega um momento em que Jetro se aproxima dele e vê que ele está muito cansado e que coisas secundárias estão sendo colocadas para ele resolver, coisas que ele poderia delegar, que ele poderia deixar que outras pessoas o fizessem. E aí ele é aconselhado pelo seu sogro e ele aceita o conselho. Essa é uma das grandes lições aqui nesse ponto da lição. Nós precisamos amar o aconselhamento. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então é muito importante nós procurarmos o aconselhamento de pessoas mais experientes e aceitarmos o aconselhamento de pessoas mais experientes. Moisés poderia olhar para Jetro e falar assim, não, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer do jeito que eu quero, eu vou fazer do jeito que está funcionando, mas ele acatou o conselho do seu sogro e por isso ele foi muito bem sucedido. Nós precisamos entender que no reino de Deus nada se faz sozinho, nem Jesus trabalhou sozinho. Eita!
Nem Jesus trabalhou sozinho. Por que que você quer trabalhar sozinho? Ninguém consegue te ajudar, ninguém consegue ser a segunda pessoa na liderança com você ou na regência. Ninguém. É você que faz tudo, né? Estou falando aqui para professores e também na sala de escola dominical. Tem professor que ele faz tudo. Ele dá aula, ele começa a aula, ele lê a revista, ele faz tudo. Ele não abre espaço para que outras pessoas possam ajudar, possam interagir, possam participar, né? Então a obra de Deus ela é participativa. O reino de Deus é participativo. A ideia é que o corpo seja edificado, certo? Então nós precisamos. E trabalhando com juventude na igreja, o nosso grande desejo deve ser o quê? Que Deus use essa juventude. Para Deus usar, eles precisam ter oportunidades. Então, quando Moisés aceita que outros o ajudem, ele está fazendo o quê? Treinando novos líderes. Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo com que a sua missão não dependa dele. O maior defeito de um líder é fazer com que a liderança gire em torno de si. Então, se ele não está, não tem ensaio. Se ele não está, não tem culto. Se ele não está, não tem reunião. Se ele não está, não tem nada. Então, o departamento depende dele. Não, no reino de Deus não funciona assim. Nós precisamos ter pessoas ao nosso lado. Como eu já disse, nem Jesus trabalhou sozinho. É por isso que estamos aqui há mais de 2000 anos e a igreja cresce cada vez mais. Porque Jesus delegou, ele confiou em pessoas que iriam continuar a sua missão. Muito bem, aleluia. Chegando aqui então para o tópico 2, a formação da identidade, da espiritualidade do povo. Mas antes eu quero aqui continuar pedindo a você que faça aí, que nos ajude aí. 5 segundinhos, não vai levar mais do que 10 segundinhos para você fazer isso, que é se inscrever se não está inscrito e ativar o sininho de notificações para o YouTube sempre te avisar quando tiver vídeos novos por aqui. Isso. Agora, clica no joinha, dá like ou dislike, fica à vontade. Isso. Compartilha, pega o link, manda para todo mundo, coloca nos status do teu WhatsApp, nos grupos da tua igreja. Isso. E agora comenta aqui. Primeiro coloca assim a hashtag eu estou aqui para eu saber que você está me acompanhando até esse momento. Isso. Segundo, escreve de onde você nos assiste, certo? Coloca assim, hashtag estou aqui, de Espírito Santo, não sei o que, Vitória, da Conquistas, da Bahia, do Ceará, do Japão, da Alemanha, de onde você nos assiste, para a gente saber até onde o nosso material está chegando. Lembrando que no final da aula tem a dica do professor, é a dica da semana, você não pode perder, ok? Isso tudo é um esquenta, ok? Estamos esquentando aí a audiência para o lançamento do nosso treinamento Transforme Suas Aulas nos próximos dias. Muito bem. Lembrando que tem um QR Code que vai aparecendo aqui de vez em quando, você pode com alegria printar esse QR Code e fazer a sua contribuição ao nosso canal, ou a chave Pix que está aí. Ao fazer isso, você me ajuda a melhorar as condições das nossas aulas, o nosso podcast, Fala de Não Podcast, que foi top essa semana, com o pastor Aloysio Reis Mendes, presidente da D Belém em Hortolândia. Quanta história abençoada, valeu muito a pena e isso é sempre feito com a sua ajuda, nós ficamos muito felizes, tá bom? Olha só, a formação da identidade e da espiritualidade do povo. Os israelitas haviam saído recentemente de um longo período de escravidão em uma nação idólatra. Por isso era preciso que Deus tratasse o povo e ensinasse as leis de acordo com a sua vontade. Então é lá no deserto que eles vão receber as leis do Senhor e aprender a adorá-lo, certo? Então eles viviam no Egito, escravos no Egito, ambiente pagão. Deus os tira do Egito com uma proposta. Deus os tira da escravidão, ok? Para que esse povo se tornasse o povo de Deus. Isso aqui é muito interessante, né? Então Deus usa o deserto para ensinar suas leis e para ensinar o povo a guardar as leis do Senhor. Deus tira esse povo da escravidão e leva para o deserto para ensinar esse povo a confiar nele, certo? Isso é a pedagogia de Deus. Deus vai trabalhando na nossa vida de uma maneira que às vezes a gente não entende, mas tudo isso é para a glória do nome dele e, claro, para a nossa salvação também, tá? Então é aqui no deserto que nós temos aqui o surgimento, né, dos 10 mandamentos, quando Moisés, obedecendo a voz do Senhor, subiu ao Monte Sinai e recebeu aquelas 2 placas
de pedra. Esses mandamentos eram para orientar o povo sobre sua conduta em relação a Deus e ao próximo, tá? Então, os 10 mandamentos, eles tratam de condições de relacionamento entre o homem e Deus e também, ok? Então, os 10 mandamentos, a Bíblia como um todo, nós podemos dizer assim, ela é um conjunto de códigos para o nosso relacionamento vertical, o homem com Deus, e horizontal, né? O homem com o seu próximo. E aí nós temos aqui: não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagem de coisa alguma que tem no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não usar o nome do Senhor sem o respeito que ele merece. Isso aqui pega, hein? Guarde o sábado, que é um dia santo. Respeitar pai e mãe. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho contra ninguém, nem cobiçar a casa do outro. Lembra esses 10 mandamentos que Jesus depois vai dizer: novo mandamento vos dou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, certo? Então Jesus resumiu em 2. Aí, tá? Além desses mandamentos, o Senhor entregou a Moisés diversas orientações, revelações, leis e estatutos que estão registrados em um conjunto de 5 livros identificados aí como Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A lei do Senhor orientou e formou a identidade do povo de Israel, que se tornou uma nação que era referência para todos os povos, pois adorava o único Deus verdadeiro e era guiada por seus princípios de justiça. Eu estou assistindo novamente aquele seriado, aquela novela, sei lá, que a Record passou, sobre a história de José. E é muito interessante quando você associa o que você lê na Bíblia com a imagem. Ainda que estas imagens muitas vezes sejam romantizadas, mas elas nos dão uma compreensão mais profunda. Por quê? Porque nós vivemos em uma cultura completamente diferente a cultura que eles viviam, né? E numa das cenas em que Faraó tem o sonho e procura alguém para interpretar, os magos do Egito não dão conta de interpretar, e alguém fala para ele sobre José, e aí a questão de adoração de José já entra em pauta. Mas quem que é esse hebreu? Esse hebreu, ele estava na casa de Potifar, agora está preso, mas ele serve um Deus e tal. E aí tem toda aquela história: José vem para o palácio, interpreta os sonhos, aí ele, através da vida de José, Deus abençoou todo o Egito nos primeiros 7 anos de fartura, e uma cena em que Faraó diz: nós temos que construir uma imagem ao Deus de José, porque por causa do Deus de José o Egito está sendo abençoado, né? E aí o Potifar fala para o Faraó, que era considerado um deus também naquela época, ele fala para o Faraó: olha, José não aceita isso. Aí o Faraó fala: mas como que pode adorar um Deus que não tem rosto? Ele diz: então, José não tem, o Deus de José não tem rosto. O Deus de José não pode ser retratado por meio de qualquer imagem, gravura ou pintura, né? E isso dava era muito estranho para eles, porque para todo Deus eles tinham uma imagem, né? Então nós servimos um Deus que ele é todo poderoso, e esse Deus se preocupa com a gente. E aqui o que ele está fazendo? Ele está construindo a identidade desse povo, né? Ele está transformando esse povo numa nação, ele está transformando esse povo em um exército por meio de todas as circunstâncias que vão acontecendo ao longo do deserto, e claro, da sua palavra que vai sendo transmitida e entregue ali, neste caso, por meio de Moisés. A fim de estabelecer a adoração de forma santa e agradável no meio do povo de Israel, Deus ordenou a construção do tabernáculo. Mas talvez alguém questione: como eles poderiam fazer algo assim no meio do deserto? O povo saiu levando muitos despojos, lembra? Na verdade, a saída do povo de Israel do Egito quebrou a economia do Egito. A Bíblia diz que os egípcios davam ouro e prata e falavam para eles: saiam daqui, saiam daqui, saiam daqui. Tá? Eu não sei se algum professor estudou a história disso aí, mas num só dia eles abriram mão de muito ouro que eles tinham para que o povo de Israel saísse. Num só dia eles perderam o seu exército
que era o exército mais poderoso da época. Então, com certeza, se isso não quebrou o Egito, mas teve um impacto negativo extraordinário aqui. Nessa questão do tabernáculo, eu lembrei, esses dias, estava comentando com a minha esposa ontem, que um dos professores da nossa igreja, ele levou, numa das aulas que falou sobre tabernáculo, ele levou uma miniatura do tabernáculo, mas feita em escala, mas a miniatura mesmo do tabernáculo. E novamente eu volto naquela questão da imagem, né? Então, o tabernáculo a gente pode ler, mas como nós não temos nenhum, a gente não frequenta, não tem na nossa cultura, nada melhor do que ver, nada melhor do que assistir um filme, alguma coisa que mostre o tabernáculo para que a gente consiga assimilar entre aquele tempo e o nosso tempo. Mas a questão aqui que envolve o tabernáculo era a adoração a Deus, não é? Era o culto a Deus, certo? A glória do Senhor, ela habitava ali sobre o tabernáculo, sobre aquela tenda, não é? E aí, a partir de então, o tabernáculo ele era montado. Então você tinha o tabernáculo, ele era um ambiente cercado, aonde tinha a parte do sacrifício, onde os sacerdotes oficiavam. Aí vai surgir a questão do Santo dos Santos, aí que vai surgir a questão do véu, certo? Então Deus está mostrando questões e princípios de adoração, porque ele tirou o povo do Egito para adorá-lo, certo? Assim como ele nos salvou também para adorá-lo. Deus não tirou esse povo do Egito para simplesmente deixá-los no deserto, morrendo à míngua. Não, Deus os tirou para transformá-los em um povo, em uma nação, a sua nação exclusiva e peculiar. E faz parte disso sua palavra, obedecer a sua palavra e prestar-lhe culto. Tabernáculo fala de prestação de culto. Adoração fala de prestação de culto, tá? Eu vou gravar nos próximos dias um vídeo, talvez uma série, falando sobre o que é culto. Muita gente não sabe o que é culto. E quem não sabe o que é culto, não sabe cultuar. Ok? Então, se você perguntar o que é culto, a pessoa vai achar que culto é simplesmente o que acontece no domingo à noite. Não, o que é culto? Você sabe o que é culto? Se você não sabe o que é culto, é um perigo. A pessoa pode estar simplesmente frequentando a igreja. Ok? Então, nós precisamos entender isso. Deus nos chamou para adorá-lo. Vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Nós somos chamados para adorar a Deus, prestar culto, prestar reverência, fazer culto a Deus. A teologia da prosperidade, mas principalmente a falta de ensinamento disso, tem levado muitas igrejas a ficarem lotadas com crentes procurando algo de Deus, quando a prioridade no culto é fazer culto, é prestar culto a Deus, é entregar algo para Deus, é entregar-se a si mesmo a Deus. O culto tem que agradar quem? Tenho visto pessoas reclamam da pregação, reclama do louvor, reclama do pregador, reclama do pastor, reclama do horário, reclama do som. Quem disse que o culto é para nós? Se alguém tem que reclamar do culto, é aquele a quem o culto é oferecido. Nós, o máximo que devemos fazer é contribuir para melhorar o culto que é oferecido a ele. Ou seja, ao invés de reclamar de algo no culto, eu devo fazer algo para melhorá-lo. Ao invés de dizer a igreja não faz isso, eu preciso me lembrar que faço parte da igreja e promover melhora para agradar a Deus, não para agradar pessoas. Culto não tem absolutamente nada a ver com agradar pessoas. Culto é para agradar a Deus, é só ler Romanos 12, do 1 ao 2. Ô glória! Bom, tópico 3. Josué, o fiel aprendiz. Josué foi alguém que sempre esteve junto de Moisés, desde os momentos de guerra aos momentos de oração, tá? Então Josué estava muito próximo ali. Portanto, é evidente que Josué foi influenciado pela liderança de Moisés, pois estava sempre junto de seu líder,
orando com ele e acompanhando em diversas situações. Essa mentoria de Moisés ajudou Josué na sua formação espiritual e pessoal. Olha só, deixa eu falar algo aqui novamente. Olhando aqui, quantos de vocês que estão nos assistindo, que nos acompanham, que lideram departamentos? Fala para nós aqui, por gentileza, nos comentários. Eu sou líder, hashtag eu sou líder. Fala aí para nós nos comentários agora, por favor. Lembrando, já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se e ative as notificações, por gentileza. Isso. Agora, é agora mesmo. Isso. Pega aí. Isso. Inscreva-se, ative as notificações. Isso. Dá like no vídeo, clica no joinha. Isso. Deixa o seu comentário, fala para nós de onde você nos assiste. Sou da Bahia, sou de Camaçari, sou do Sergipe, sou de Alagoas, sou do Recife, sou de São Paulo, sou de Campos do Jordão, sou de Minas Gerais, sou do Pernambuco. Fala para nós de onde você nos assiste, por gentileza. Isso. Agora, pega o link e manda para todo mundo, irmão. Manda para todo mundo da sua igreja. Aqui é o canal da palavra, o canal da escola dominical. E esse QR Code que aparece aqui de vez em quando é para você ser abençoado, porque quem investe no reino de Deus é abençoado. Então invista na gente, invista no nosso projeto, invista no nosso podcast. É um podcast para abençoar vidas. Tem gente que acha que podcast, só porque a maioria é do ímpar, o crente não pode ter. O nosso é pentecostal, irmão. Aleluia! Nosso podcast é crente, irmão. Pode investir que é bênção, tá bom? Então aí, ó, manda aí, tem a chave Pix. Ou então você lê aí esse QR Code e deixa Deus te abençoar cada vez mais, porque quem investe no reino não perde, porque Deus não deve nada a ninguém. Aqui, ó, nessa parte que ele fala que Josué foi influenciado pela liderança de Moisés. Como eu estou falando aqui a pastores, a dirigentes, a líderes. Liderar é formar novos líderes. O líder que acha que é eterno, ele não treina outros líderes. Um líder que não entende o que é liderar, ele não treina. E se você não treina outras pessoas, significa que aquilo que você está fazendo, por mais maravilhoso que seja, vai acabar em você. É por isso que, lamentavelmente, toda transição de liderança é um retorno à estaca zero. A transição de liderança, ela deve continuar o trabalho, porque a obra não pode parar. Não, tem que voltar tudo atrás. Tem que começar tudo de novo. Não! A igreja, as pessoas sofrem muito com isso. Traumas espirituais e emocionais. Porque você vinha trabalhando com uma pessoa, aí o outro que vem quebra tudo, destrói tudo para poder começar tudo do zero. Peraí, gente, não é sobre nós, é sobre o Senhor. A obra, a igreja, o departamento é dele. Então, imagina se Josué... Não. Na mentalidade de alguns líderes de hoje, Josué tinha feito o seguinte: não, peraí, vamos voltar tudo de novo para o Egito, aí vamos começar tudo de novo, a jornada de novo. Não, tá? Então nós que estamos em posição de liderança, devemos influenciar os novos líderes e treinar os novos líderes. Para eles continuarem, devemos ter o sentimento que houve em Cristo Jesus. Quem crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores ainda. Irmãos, tá? Então nós precisamos buscar, orientar, acompanhar, mentorear a nova geração. Por quê? Porque o que essa nova geração tem se tornado e vai se tornar é resultado do nosso compromisso ou falta de compromisso com eles. Se eles não aguentarem a liderança nos próximos anos, é porque nós não estamos treinando eles. Por isso que, para mim, na minha mentalidade, o líder, para mim, ele é um treinador. Para mim, Jesus está fazendo o quê? Treinando os discípulos. Treinando. Treinar é enxergar e desenvolver potencial e habilidade que a pessoa por si mesma ela não sabe. Por si mesma ela não encontraria. Mas o líder treinador, ele encontra, ele vê potencial e ele lapida. Porque ele sabe que quando ele sair de cena, a obra não pode parar. O departamento não pode parar. A aula não pode parar, ela tem que continuar. Vou dizer de novo, se a liderança para porque o líder teve que parar, então esse líder
ele só tinha um cargo de liderança, ele nunca liderou. Um líder de verdade, a liderança, o departamento funciona e talvez ainda melhor quando ele não está do que quando ele está. Para isso, nós precisamos enxergar o momento que estamos vivendo é um momento de transição. Então, Moisés treinou Josué. Então, nós precisamos treinar as pessoas que Deus tem colocado em nossas mãos, em nossa frente. Os inexperientes, os novatos. Deus os coloca do nosso lado para que nós, que estamos começando a ficar com o cabelo branco, que já estamos aí há 20, 30 anos, Deus os coloca do nosso lado para que a gente faça com eles o que Moisés fez com Josué. Treinar, treinar, treinar. Para quê? Para que a transição de liderança seja a menos traumática possível. E para que o propósito, a missão, o reino não sofra. Porque quem vem não foi treinado, aí vai atropelar as coisas, não vai conseguir fazer direito, não vai ter constância. Mas peraí, por que não tem? Porque não foi treinado. Então Deus nos chamou para treinar esta geração. Nossa missão é treinar esta geração, certo? Treiná-los na oração, treiná-los na palavra, treiná-los para liderar, treiná-los para influenciar, tá? Então, nesse aspecto, Moisés foi muito bem sucedido e deixou muito claro para o povo e para Josué que ele iria assumir essa liderança, e é por isso que Josué assumiu essa liderança e Deus lhe deu vitória para concluir a missão, tirá-los do Egito e levá-los à terra prometida, certo? Então, não era uma missão de Moisés, era uma missão de Deus. Moisés foi encaixado, quando ele sai, encaixa Josué. Nós vamos continuar a história e você vai perceber que por falta de treinamento de liderança, esse povo vai sofrer muito, vai ter muitas perdas. Por quê? Porque faltava líderes. Então, para mim, a grande lição dessa lição é treinar, treinar e treinar. Mostrar a eles que, ó, você vem, fica do meu lado, eu vou treinar você, porque amanhã é você que vai assumir, amanhã é você que vai fazer. Por isso que o líder tem que ter um olhar de treinador, enxergar, descobrir, desenvolver potencial que pelos próprios alunos eles não descobririam. Eles achariam que não têm condições nem capacidade. Mas a nossa missão é mostrar que eles têm, dando oportunidade, trazendo para o nosso lado, sentando eles na mesa, fazendo correções, fazendo ajustes e dando oportunidades, sentando na mesa, fazendo correções, fazendo ajustes, dando oportunidades, sentando na mesa, fazendo correções, fazendo ajustes, dando oportunidades, sentando na mesa. É um ciclo, é um ciclo, é um ciclo, até que estejam prontos, até que nós possamos soltar da mão deles. Então nós precisamos caminhar lado a lado. Eu vi esses dias um treinador de futebol, o Renato Gaúcho. Eu vi um vídeo dele, ele olhando para os seus jogadores e ele fazendo cruzamento. Ele dizia assim: ó, é desse jeito que eu vou mandar a bola, vou mandar ali, ó, é desse jeito que eu quero que você faça. E ele faz naquela facilidade. É isso, liderar. É isso, é pegar na mão e falar assim: eu quero que você faça assim. E quando o líder mostra que ele sabe fazer, ele inspira o liderado a dizer: não, eu quero fazer também. Não, eu vou fazer também. E quando o líder diz: eu quero você fazer desse jeito, o líder também está dizendo: eu acredito que você consegue, eu acredito que você dá conta. Então, é para isso que o Senhor nos chamou, porque o projeto, a missão é maior do que nós mesmos. Então o projeto não poderia morrer em Moisés. Como depois, principalmente no livro de Juízes, você vai ver. Deus levantava um juiz, ele julgava, coisa linda, maravilhosa, Deus libertava o povo, mas quando ele morria, o povo não tinha ninguém para julgá-los, o povo não tinha ninguém para liderá-los. Então, o maior defeito de uma liderança é não ter pessoas para continuar a missão, pessoas para seguir com a missão. O maior defeito de uma liderança é não treinar pessoas, e muitos o fazem por puro orgulho, porque não querem, sabe, sim, né, que ninguém faça melhor. Mas vamos aprender com Jesus. Quem crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores ainda. O reino tem que avançar, ele não pode parar, por causa que a nossa liderança muitas vezes tem que parar, por causa da idade, da saúde, por causa do tempo de morte. Não, a missão tem que continuar. Amém, meus amigos? Forte abraço, obrigado por nos acompanhar até aqui. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, contribua com o canal e
Não se esqueça, todo sábado às 9 da manhã, Fala de Não Podcast. Neste sábado, irmã Cida Cesário, líder de seguração há mais de 45 anos da minha igreja, será um tempo precioso, glorioso, e eu espero vocês. Forte abraço, Deus abençoe. Fala, professor, o seu quadro de dicas aqui no final de todas as aulas, por isso não saia antes de terminar a aula, hein? Você gosta quando o aluno seu sai da sala antes de você terminar a aula? Então assiste nossas aulas até o final, porque tem bênção para você. Olha só, tem professor que pega a revista da escola dominical e fala assim, que revista fraca. Então lá vai, anota aí. Não existe revista fraca, existe aula mal preparada. Aliás, você prepara a sua aula do domingo? Ou você faz parte daquele grupo de professores que pega a revista no sábado à noite para dar aula no domingo de manhã? Ou você faz parte dos professores que acham que a aula é o que está na revista? Não, o que está na revista é o tema, é o assunto, a separação por tópicos. A aula é o que você prepara. A aula é fruto das suas pesquisas. A aula é fruto das suas anotações. Aí é a aula. Se você não prepara a sua aula a partir da revista, você não dá aula. Você só verbaliza o que está escrito na revista. Quer aprender a preparar a aula? Fica comigo que tem um treinamento chegando aí para te ensinar. Forte abraço.